Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão me assistindo. E neste vídeo, que é o de número 1, irei responder algumas perguntas que eu pincelei no canal. Então eu imprimi aqui algumas perguntas e irei respondê-las, aquelas que eu tenho algum conhecimento, seja por meio de leituras, de pesquisas ou mesmo de experiências pessoais, tais como a da projeção astral. Então, fiquem comigo! Bom, antes de mais nada, sempre recordando a questão da importância do estudo, da pesquisa, da leitura. Então eu vou passar a minha opinião a respeito das perguntas, mas gostaria de dizer para que vocês busquem também a sua resposta, vivenciem e tenham também as suas próprias conclusões a respeito desses temas. Muito bem, o Gabriel pergunta, na realidade ele comenta para que eu possa falar algo sobre os espíritos, alguma curiosidade. Bom, vocês estão falando com um, né? E eu estou falando com vários aí. Somos todos espíritos. No caso, estamos encaixados num corpo físico. Então, falar de espírito é falar de nós mesmos, né? No mundo espiritual, que é um plano extrafísico sutil, que não pertence a essa dimensão, por isso que nós não enxergamos e não temos um contato com eles, com exceção através de um médium. Lá também tem escolas, tem trabalho, tem estudo, diversão. Então, o espírito é um ser humano, assim como todo mundo que está aqui, a humanidade que está interagindo e vivendo no planeta Terra. Então não existe assim algo espetacular, diferenciado ao extremo. É claro que tem características diferenciadas, já que quando falamos de uma outra dimensão, né, então muda-se conceitos de tempo, de espaço, de leis físicas, de densidade. Então existe algo interessante, por exemplo, a questão do deslocamento. Né? Uma entidade astral uma pessoa extrafísica pode se deslocar da minha cidade até aqui do interior de São Paulo, até São Paulo, em quase que praticamente instantaneamente. Podemos realizar isso também em projeção astral. Então qual é a diferença? Né? Tanto, vamos dizer assim, o espírito como desencarnado, como o espírito encarnado, que somos nós, também realizamos, entre aspas, essas curiosidades. Então, na realidade, somos todos espíritos, todos somos essencialmente consciências e adentramos um corpo, passamos um período e saímos dele. Né? Então, a diferença é que há essas pessoas que têm o corpo físico, nós chamamos de encarnado, né? Dentro do espiritualismo, espiritismo, e tem aquela consciência desencarnada que não possui o corpo físico, porém pode possuir outros veículos mais sutis, como conhecemos como corpo astral, corpo mental, atuando em outros níveis de densidades não físico, que tem as suas características. Cada nível tem as suas leis físicas, as suas características. Então basicamente é isso que muda. Muito bem. Continuando, Zokenheim, acho que pronuncia assim, perguntou: existe encontro com formas de pensamento? E também Doppelgangers, não sei pronunciar esse nome final, mas dessa pergunta eu vou comentar sobre formas de pensamento. Este é um termo muito comum na teosofia, que é uma filosofia espiritualista, onde eles colocam que todo pensamento que a gente produz, seja um pensamento, vamos dizer, abstrato ou concreto, cria-se uma forma energética sutil em alguma realidade aí metafísica, extrafísica, lá
vamos dizer assim, do plano mental, cria-se aquela forma, então é chamado de forma-pensamento. E algumas pessoas que seriam clarividentes teriam a capacidade de visualizar essas formas que orbitam a nossa psicosfera, vamos dizer assim. Então, se você é uma pessoa que tem muito ciúmes, muito ódio, as formas pensamentos vão ser bem estranhas, bem medonhas, vamos dizer assim. No entanto, se você é uma pessoa que pensa sempre, que tem, pelo menos em média, um pensamento que seja, vamos dizer assim, saudável, né? Suas formas pensamentos vão ser saudáveis também, vão ter formas bonitas, cores bonitas, né? Leadbeater comenta em alguns livros que ele, como participante lá da igreja anglicana, né, ele comenta que via pela clarividência aquelas mulheres orando tal, fisicamente, mas extrafisicamente as formas de pensamento eram de joias, de anéis, de riqueza, né, dessa questão, contradizendo ali aquela situação. Então é bem interessante essa questão de forma-pensamento, né? Agora, o Gabriel comenta sobre eu gravar um vídeo com relação à física quântica e à espiritualidade. Eu já li alguns livros que fazem essa comparação, né? Inclusive, temos aqui o Universo Autoconsciente, de Amit Goswami, que é um clássico, esse livro, né? E bem complexo, numa linguagem bem aprofundada. Então é um tema bem complexo, né? A física quântica não é para qualquer um não, para compreender. É fácil falar, mas quero ver, compreender. Tem até tem um ditado, inclusive, que diz assim: se você compreendeu a física quântica é que você não entendeu nada. Diz mais ou menos assim. Então, realmente, né, existem alguns paralelos, mas é claro, se a gente chamar um físico quântico aqui, ele vai dar risada, porque tem toda uma metodologia científica e tem um posicionamento diferente. Porém, a gente observa algumas características, né? Porém, o mundo quântico é bem diferente do nosso mundo, é como se fosse praticamente dois mundos diferentes, com leis diferentes, né? Isso é interessante. Na realidade, eu penso que o mundo é um só, o mundo, a existência é una, melhor dizendo, tanto da questão espiritual quanto física. O que cria essas divisões são as limitações e as percepções da nossa própria consciência. Mas é um assunto bem amplo e bem complexo para comentar. Eu não tenho muito gabarito de comentar sobre essas questões de física quântica, mas tem alguns pensamentos que dá para mim futuramente colocar alguma coisa em vídeo. Mas obrigado pela dica, tentarei fazer um vídeo, deixa chegar uma intuição, alguma coisa que eu construo, eu monto, eu faço uma pesquisa e produzo algo nesse sentido, que é um assunto também bem interessante. A Sônia faz uma pergunta interessante, coloca aqui uma questão, né? Por que tanta dificuldade para sair do corpo com consciência? Pois é, né, Sônia? É tanta dificuldade para tantas coisas também, né? Na realidade, a gente tem uma lucidez muito restrita. Eu vejo assim, a maioria de nós, né, que estamos tentando buscar alguma coisa, nós estamos ainda engatinhando nessa questão, então, da multidimensionalidade, né? Então, há pessoas mais avançadas e há pessoas que estão buscando algo e há aqueles que estão totalmente inconscientes. Então, aqui no plano físico, no planeta Terra, é legal que se mistura todo tipo de consciência, em todo tipo de, vamos dizer assim, de estágio evolutivo. Isso é muito bacana, né? Só que a grande maioria
ainda está engatinhando nessa questão da lucidez extrafísica, da expansão da consciência. Então é uma dificuldade natural, assim como existe uma dificuldade natural para uma criança de 7 anos você conversar sobre física quântica, sobre cálculo, álgebra avançada, né? Então é uma dificuldade natural da lucidez extrafísica, e a lucidez até com relação à vida, a percepções de expansões de consciência que a gente não manifesta, ou se manifesta uma vez ou outra na vida. Estamos aí buscando então essa evolução. Então é uma dificuldade que faz parte do nosso estágio atual, vamos dizer assim, né? O Luiz Antônio comenta sobre aquele teste de lucidez que você puxa o dedo enquanto está fora do corpo para ver se está lúcido. Perguntou se eu utilizo alguma técnica. Para falar a verdade, quando eu estou lúcido fora do corpo, não preciso de técnica, porque a própria lucidez já é incontestável, não é mesmo? Agora, quando você está com a consciência, a lucidez meio embaçada, quando eu dou um pulo e saio flutuando, voando, eu já saco, poxa, estou fora do corpo, estou projetado, estou fazendo uma viagem astral, não é mesmo? Então, quando a experiência fora do corpo é lúcida, não precisa nem testar, aquela própria lucidez já é uma autoconfirmação. Assim como eu estou lúcido agora que estou no corpo físico, falando com vocês na frente de uma câmera. Não preciso fazer um teste, dar um tapa na câmera para ver que caiu. É algo que vamos dizer assim, intrínseco. Muito bom, vamos para o próximo. Mas as questões estão muito boas. Adriane comenta que as projeções que ela conseguiu realizar sempre foram no duplo do físico. Né, que é aquela duplicata sutil bem próxima, aqui onde tudo que existe no plano físico praticamente tem um duplo lá, uma duplicata extrafísica mais sutil. Né? Como faço para chegar nas colônias do plano astral, ou seja, nos planos mais sutis? É possível fazer isso com auxílio de mentores? Sim, né? No caso, se o mentor houver realmente essa necessidade e o mentor mudar a sua frequência, vamos dizer assim, extrafísica, sutilizar a sua matéria, a sua manifestação, automaticamente você vai se manifestar em outro nível de densidade, consequentemente no plano espiritual, não é mesmo? Existem diversas técnicas. William Buhlman utiliza técnicas de afirmação, né? Ele afirma, por exemplo, com força de vontade: eu quero vivenciar um corpo mais sutil, eu quero ir para uma dimensão mais sutil, alguma coisa nesse sentido. Então, através dessa autossugestão, ele conseguia fazer esse tipo de mudança de densidade, né? Existe, por exemplo, exercícios energéticos da OUV, que você circula energias, você exterioriza, tudo com a finalidade de sutilizar o veículo de manifestação consciencial que você está utilizando, que é muito próximo ao plano físico, a energia densa, né, está com, vamos dizer assim, que aquele ectoplasma está lastreado de energias do corpo físico, então você fica por aqui mesmo, né? Então é questão de prática também. E tem aí algumas coisas interessantes na internet, algum pessoal da IAC, né, explica bastante sobre OUV, que é essa questão energética, que você pode pesquisar, e são meios de conseguir este objetivo. O Fernando pergunta: eu tenho facilidade de dormir até sentado, né? Quando eu era mais novo eu não tinha, agora que a gente vai atingindo certa idade eu também já estou ficando bom nisso também. Apago rápido, em qualquer lugar, mas ainda não consegui o chamado pulo do gato para sair consciente nesta hora, né? Existe alguma técnica para essa questão? Bom, acho interessante não confundir técnica
com, vamos dizer assim, com métodos infalíveis, com fórmulas, né? Isso não existe. Nós somos únicos. Cada pessoa tem uma personalidade, tem uma maneira de se expressar. Então eu acho que é um caminho solitário, o caminho da autoconsciência, né? A gente vai vivenciando, experimentando as coisas, amadurecendo, né? Mas existe uma certa mecânica que quando a gente dorme, se você faz assim com as ondas cerebrais, né? Pum, desce lá para baixo muito rápido, você perde a lucidez. Aquele momento do cochilo entre estar acordado e dormindo, se você conseguir manter em alfa as ondas cerebrais, manter ali num padrão que não seja o sono profundo, nem dormindo nem acordado, você se esforçar, tem que ter um esforço. Neste momento é onde geralmente ocorre alguma lucidez, né, até mesmo alguma percepção extrasensorial, perceber as energias. É algo interessante, mas exige um certo esforço, porque nós somos condicionados desde bebezinho, desde dormir e apagar. A gente não tem essa questão, eu vou dormir, mas eu vou continuar lúcido. Até pode ser uma autoafirmação, realizar isso, interiorizar isto antes de dormir. Falar, vou dormir, mas eu vou continuar lúcido. E praticando essa questão, né? Então talvez seja aí uma técnica, essa técnica de você ter essa noção, essa lucidez antes de dormir, né? Não deitar para dormir, você vai deitar para continuar lúcido. E certo, o corpo vai dormir, mas você não. Essa questão tem que interiorizar de tal forma que se torne uma realidade dentro da sua consciência, dentro de você mesmo. Então, muitas das vezes a técnica é a nossa briga contra os nossos costumes culturais, né, biológicos. É algo que todos estamos buscando, mas não existe aquela fórmula, aquela técnica que funcione para qualquer um. Muito bem, agora vamos à última, já estamos quase com 20 minutos. Olá, antes de me projetar após o relaxamento, a gente entra na paralisia do sono, ou não necessariamente? A Laura pergunta. Comigo não necessariamente, às vezes eu me projeto, a hora que eu acordo, acordo extrafisicamente, né? A hora que eu fico lúcido, já me vejo num ambiente extrafísico, vamos chamar de plano astral, já estou voando, mesmo próximo ao plano físico no duplo, sobrevoando alguma cidade, fazendo alguma coisa, né? É muito comum comigo esse tipo de projeção, e é comum todas aquelas fases do estado vibracional, da catalepsia e sair do corpo, que geralmente essa é até mais difícil para mim, né? Do que já despertar longe do corpo, onde não existe a catalepsia, o estado vibracional muito forte, né? Me dá uma certa liberdade já retomar a lucidez fora do corpo. Isso é comum, inclusive, com muitos amigos meus que eu tenho comentado. E é interessante que parece que algumas fases da vida da gente que isso muda, né? Porque eu tinha muita paralisia, muita catalepsia projetiva no início, lá quando eu tinha 19, 20 anos. E hoje, 2 décadas depois, é algo que ocorre, mas não com a intensidade que tinha no começo. Mas isso varia, não há uma regra comigo, né? Mas não é necessariamente não, essa questão da paralisia. Existem essas fases, mas você pode passar essas fases tão rapidamente que é como se não existissem em algumas vivências. Ou você passa por elas de maneira inconsciente, você não percebe, né? Porque comigo, pelo menos, atrapalha um pouquinho, um estado muito assim tem que ter muito controle mental para poder manter a concentração e a calma para sair, né, de uma catalepsia forte com EV e tudo mais. Mas felizmente não é algo que sempre ocorre, porque senão ia ficar realmente ter que ir trabalhando essa etapa.
Então, quando se pula essa etapa, é muito prático, né? Você já se encontrar fora do corpo, já na liberdade de um voo extrafísico, interagindo. Então, basicamente, estas são as respostas com base na minha experiência. E tenham vocês também as suas experiências, as suas pesquisas, e busquem respostas também em outros pesquisadores, né? Façam aí cruzamento de dados com as experiências próprias e criam aí uma autonomia consciencial dentro de vocês também. Fico por aqui, meus amigos, e até a próxima!